os melhores oradores do mundo conseguem fazer com que as pessoas peguem 20% de uma palestra. É muito difícil conseguir fazer a pessoa aprender esse conhecimento numa palestra, num estudo como este. Então tem 3 palavras que eu quero que vocês levem para casa, que é crise, mudança e fé. Porque o nosso tema central hoje é transição planetária. O mundo está em crise. O que a gente vê nos jornais, artigos, livros, pesquisadores, sociólogos, economistas, políticos, todos falam a mesma coisa. O planeta está em crise. O Brasil está em crise. Crise política, crise econômica, crise social, crise moral, crise ética, crise monetária, crise ecológica. Não faltam crises. Mas aí minha primeira pergunta: será que já não tivemos crises antes? Nós mesmos, como indivíduos, não temos nossas crises existenciais nas diversas fases da vida? Quem aqui nunca teve uma crise no amor quando terminou a primeira vez com a primeira namorada ou namorado? Falou: meu mundo acabou. Não vou amar mais alguém. Não é verdade? Estamos aqui, depois do primeiro término de relacionamento. Quantas crises já vivemos em nossas vidas? E o planeta Terra? Será que é a primeira? Será que vão ter outras? Porque os economistas, políticos, sociólogos falam que é a pior crise de todos os tempos. Será mesmo? E qual é o papel do Brasil nessa crise? Nós vamos falar muito também do livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que está sendo muito abordado em diversas conferências, do Divaldo, do Haroldo, do próprio Rossandro. Qual é o papel do Brasil? Qual é a missão do Brasil? Ele já é Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Ele já tem essa missão específica nessa área? Ou ainda não? Na Gênesis, capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos, Kardec coloca: sim, de certo, a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. E esse é o primeiro paradigma que a gente vai quebrar nessa noite. Não vai ser a última, não vai ser a primeira. Vamos ter crises sucessivas no planeta Terra. Essa só é mais uma crise da transição planetária. Não fiquemos iludidos que estamos perdidos, que o barco está sem governador, sem leme, sem norte. Isso não acontece. Kardec coloca muito bem: noutras épocas já teve outras crises. Nós mesmos somos frutos de várias crises. A Joana de Anjos fala: não existe crescimento sem crise, sem mudança, sem transformação, sem até um pouco de dor. Não tem como mudar sem um pouco de dor. Porque sai do hábito, sai do que eu estou acostumado. Aí ele continua: aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas, e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Este é um ponto importante. Estamos sim vivendo uma transição planetária, uma crise em todos os setores da sociedade, mas vai passar. É uma mudança, uma troca de gerações.
as instituições estão se renovando. Não percamos as esperanças. Quantas vezes estamos vendo espíritas já escolados postando ódio, discórdia no Facebook? Será realmente esse o caminho? A gente alimentar essa cultura de ódio que a gente está vivendo atualmente, de que não tem como não discordar odiando. A gente está perdendo a capacidade de gerar conflitos, de conversar, de chegar num consenso. E como que a gente faz para agir em momentos de crise? Dá vontade de parar, né? Quando a gente está em crise, dá vontade de mudar de país, não é? Muita gente está mudando do Brasil, indo para Portugal, para os Estados Unidos. Será que lá também não tem problemas? Será que é a mudança de país que realmente vai fazer eu ser mais feliz? Pode até ser, dependendo da profissão, do emprego, da família, diversas escolhas podem ser tomadas. Mas será que isso é fundamental, a mudança geográfica? Porque tem aquela historinha que a pessoa estava chegando na cidade, e aí perguntou para um senhor mais sábio, mais idoso, e aí ele perguntou para esse senhor: como é que é essa cidade aqui que o senhor mora? Aí ele falou assim: como é que era a sua que o senhor vivia antes? E aí ele fala: nossa, minha cidade era terrível. Só tinha pessoas fofoqueiras, maldosas, cruéis, todos os serviços não funcionavam, tudo ruim, a cidade que eu morava. Essa aqui é do mesmo jeito que a sua. Ele respondeu: porque ele carrega toda essa experiência para essa cidade e na verdade não vai mudar muita coisa, porque só consegue fixar no negativo. Tem um livro muito interessante para falar de crise, que é o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Um livro dos anos 2000, 2002, utilizado para treinamento de coaching, treinamento organizacional, muito interessante. E esse livro, aconselho vocês que não conhecem a ler, o livro é bem pequenininho, dá para ler muito numa sentada, assim, dá para ler o livro. E o livro, ele conta a história de 2 adultos e 2 ratinhos, que viviam no labirinto. E eles só comiam queijo. Por isso aí o título Quem Mexeu no Meu Queijo. E eles tinham hábitos parecidos e outros muito diferentes. Os 2, os adultos e os ratinhos. Porque todos eles acordavam, os 4 acordavam de manhã, colocavam sua roupinha de corrida, seu tênisinho e ia atrás do queijo. E nesse processo eles acharam uma pilha enorme de queijo no posto C, que o livro fala. E aí a atitude foi bem diferente dos ratinhos para os humanos. Os ratinhos acharam queijo, ficaram também super felizes, penduraram os sapatinhos de corrida no pescoço, para qualquer coisa eles terem que correr, buscar novos queijos, mudanças que ocorrem nas nossas vidas, e continuaram com a roupinha. Os adultos fizeram diferente, os humanos. Chegaram no posto C, viram aquele tamanho daquela pilha de queijo e falaram: agora parei por aqui, minha vida já está ganha. Nada vai acontecer, agora eu tenho queijo a vida inteira. E aí eles já tiraram, já jogaram o tênis para o lado, a roupa, já não voltaram mais para a casa deles, eles não faziam o trajeto de volta, já mudaram mais para próximo do posto C de queijo. E aí o queijo foi acabando, diminuindo aos poucos, porque eles consumiam muito. Só faziam isso, comiam queijo. E um dia os ratinhos chegaram naquele posto C e o queijo acabou. Eles olharam para o lado, o queijo acabou. E um pensou: acabou porque a gente comeu todo o queijo. Eles simplesmente colocaram as chuteirinhas, os tênisinhos de corrida e foram em busca de um novo queijo. Será que os humanos fizeram a mesma coisa? E aí os humanos chegaram um dia, não tinha queijo. E tinha 2 perfis psicológicos.
Tinha um humano que era mais reflexivo e o outro era assim, muito automático, muito rebelde. E aí, mais impulsivo. E aí ele ficou transtornado. Não é possível. O que aconteceu? Por que o queijo acabou? Cadê o queijo? Era ilimitado o estoque de queijo. Ele ficou transtornado. Ele falou assim, como é que eu vou ver sem queijo? E aí o outro falou assim, gente, mas o que aconteceu? Aí o outro era mais reflexivo e começou a pensar, mas realmente o queijo foi diminuindo. Mas ele também estava com dificuldade de aceitar, mas ele estava fazendo o processo. E o outro não aceitava que o queijo tinha acabado. Depois do outro dia ele voltava e voltava e voltava. Não vão colocar mais queijo nesse posto C. E aí chegou o momento que caiu a ficha do outro que estava mais reflexivo. Eu vou buscar novos queijos. Deu medo, deu dor, mas ele foi em busca de um novo posto de queijo. Porque os ratinhos, que eu estou resumindo bastante a história, já estavam no outro posto de queijo, o posto N. Encontraram uma pilha enorme de queijos que eles nem conheciam. Estavam lá tranquilos comendo os queijos, porque eram mais rápidos. Mudança instintiva, um animal mais rápido. O outro não aceitou a mudança. Não aceitou que não tinha queijo. E um dos humanos conseguiu, com árduas penas, às vezes um caminho com medo, buscando a coragem dentro dele, achou o novo queijo. E ele descobriu outra coisa, esse humano, que é o Ren. Ele falou que ele conseguiu entender que a mudança tem que vir de você. O outro não aceitou. Ele até queria buscar ele lá no posto C, mas ele não queria sair de lá. Ele acreditava que o queijo ia voltar para o posto C. E nunca mais voltou. Levando para nossas vidas, quantas vezes a mudança ocorre e a gente não aceita? Quantas vezes eu estou percebendo que o relacionamento não está indo muito bem? Os sinais são evidentes e eu não consigo perceber e tentar mudar esse processo. Quantas vezes eu percebo naquele trabalho que eu estou vendo que naquele ritmo, daquela forma, eu não vou conseguir continuar. E mesmo assim, eu chego no limite e às vezes não aceito a mudança. Quantas vezes eu estou vindo aqui na casa espírita e não é mais aquele encantamento que eu tinha um tempo atrás, quando eu assistia uma palestra, lia um livro, fazia uma reflexão. O que será que mudou? Por que eu não tenho mais esse encantamento? Por que não está gerando mais crescimento? Eu vim aqui na casa espírita no domingo. Vocês já pensaram nisso? A crise também pode ser no lado espiritual. Será que eu não estou no automático nesse processo de buscar o meu queijo, que é esse meu alimento espiritual? Será que eu não estou vindo aqui de uma maneira automática, como um compromisso qualquer? Será que eu estou buscando as fontes certas? Será que eu estou lendo temas que eu goste? Literatura espírita, por exemplo, é enorme. Outras fontes, a não ser espíritas, também. Então esse livro é muito interessante, eu acho que vocês quem não conhece deve ler, porque ele faz a gente refletir sobre as mudanças, sobre crise, sobre como fazer esse processo acontecer mais rápido, identificar os sinais. Por quê? Porque para entender transição planetária, eu preciso entender mudança. O planeta está mudando. Essa nova geração não consegue ficar sentada 1 hora assistindo palestra. Como a gente já conversou lá no estudo sobre isso. Não consegue. Ela não consegue ficar parada nem 5 minutos. Será que vai ser esse o novo modelo do futuro? Não sabemos. Mas o processo é contínuo. E não para. No livro A Gênese, de novo, São Chegados os Tempos, Kardec coloca: de 2 maneiras se opera, como já o dissemos, a marcha progressiva da humanidade.
uma gradual, lenta, imperceptível, se considerarem as épocas consecutivas, a traduzir-se por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos. Melhoras que só com a continuação se podem perceber, como as mudanças que as correntes de água ocasionam na superfície do globo. Duas formas, então. Uma mais lenta, imperceptível. E aí a gente questiona, as pessoas falam, nunca teve tanta crise, o planeta está perdido, estamos numa crise moral imensa. Será que, como Kardec colocou, as leis, os costumes, os usos, todos eles não melhoraram? Comparado a 500 anos atrás? Todos eles melhoraram, todos. Costumes, leis, tudo. Então nós temos que tomar muito cuidado, fazer um filtro dessa que a mídia está vendendo para a gente, nessa velocidade dessa informação, para a gente não criar essa áurea negativa que a gente está criando, essa cultura, como eu falei, de ódio. Isso é muito perigoso. Essa mudança, ela é imperceptível às vezes, como Kardec coloca. Mas se você comparar a 500 anos, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, quando o próprio Cristo estava aqui, íamos num circo ver leões comerem pessoas. Hoje acontecem crimes bárbaros? Sim, mas é exceção. E choca a nossa sensibilidade quando acontece. Por que estamos achando que tudo está piorando? Porque estamos mais sensíveis. Qualquer mudança nos incomoda, nos afronta. Queremos mais, queremos melhorar sempre. E é natural que aconteça assim, com as leis, com os direitos, com os costumes. Mas temos que tomar muito cuidado, porque tudo melhorou de 2000 anos para cá. Tudo, em todos os aspectos. É só a gente estudar e aprofundar na parte histórica. Não mais, às vezes até um filme violento, um esporte igual o UFC, fere a sensibilidade, às vezes, de algumas pessoas. Porque mesmo sendo um esporte mais violento, nos fere a sensibilidade. Por quê? Porque não deixa de ser agressivo. É um processo. Agora, antigamente a gente batia palmas para tudo que era violento, com muita barbárie. E a outra forma de mudar, como ele coloca, a outra por movimentos relativamente bruscos, semelhantes aos de uma torrente, que rompendo os diques que a continham, transpõe em alguns anos o espaço que levaria séculos a percorrer. Então, gente, mesmo a mudança quando é brusca, porque essas duas maneiras tem como mudar um planeta Terra e os outros também, imperceptível, lenta ou brusca, leva anos para mudar séculos. Não é da noite para o dia que acontece a mudança. E aí ele continua. É então um cataclismo moral que traga em breves instantes as instituições do passado, e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas que pouco a pouco se estabiliza, à medida que se restabelece a calma e que acaba por se tornar definitiva. Então, ou seja, nasce espíritos, por exemplo, abolicionistas na época da escravidão, e em poucos anos fomentam, alimentam o processo abolicionista, que é acionado pela princesa Isabel, com a Lei Áurea. Ou seja, mudou em anos, séculos para frente. Mas vai mudar totalmente a sociedade que continua ainda com preconceito, com racismo? Não. Mas já foi uma mudança brusca. Em anos, mudou séculos de escravidão.
Ainda existe escravidão? Existe. De outras formas. Mas é exceção. Naquela época era regra. Então as coisas estão mudando. E às vezes ocorrem de maneira brusca, sem a gente perceber. E a maneira mais fácil de acontecer isso é com reencarnação de missionários. Em todas as áreas. Essa semana mesmo eu postei no Facebook um menino de 11 anos que formou na universidade nos Estados Unidos, falando que ele vai, pela ciência, comprovar a existência de Deus. Uma criança de 11 anos falar que a missão dela na Terra é comprovar a existência de Deus pela ciência, ela sabe o que veio fazer aqui. Ela não está de brincadeira. Então, assim, ela tem total consciência do que ela veio fazer aqui. E a gente está vendo diversos espíritos expoentes em todas as áreas que estão trazendo frases de impacto que vão mudar a história da Terra em poucos anos. Isso vai acontecer. Mas a outra mudança também acontece, que ela é mais lenta. É imperceptível. Só consegue perceber se eu comparo épocas diferentes, 200, 300 anos. E o Brasil? Muita gente, até no meio espírita, não acredita que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. Como pode o Brasil ser coração do mundo, pátria do Evangelho, desse jeito que ele está? Mas o que é ser coração do mundo e pátria do Evangelho? Será que é ser um país perfeito? Com nenhum problema político, econômico, social, com o IDH mais alto que o da Dinamarca, da Noruega? Será que isso é ser coração do mundo e pátria do Evangelho? O Brasil, gente, como todos os povos, que eu vou ler aqui um trecho, que o Bert Campos coloca, tem uma missão. Todos os países têm uma missão na Terra. Todos os países têm governadores, têm gestores. E o Brasil, o gestor do Brasil, chama-se Ismael. Tem relação direta com Jesus. Humberto Campos coloca claramente isso no livro. Tem uma equipe imensa que cuida do futuro do Brasil. E por que o Brasil tem essa missão? Porque escolher uma posição geográfica, ele coloca no livro, específica, deixar o Brasil com quase um continente. Os europeus têm até dificuldade de entender o tamanho do Brasil. O Brasil é o tamanho de muitos países juntos da Europa, com uma imensidão de riquezas. E o mais importante, magneticamente, o Brasil não tem grandes débitos. Nós não participamos das principais guerras do mundo. O Brasil tem uma certa mais pacífico. Dificilmente o brasileiro entraria em guerra. Não é da característica do brasileiro. Por quê? Unimos aqui, como o Humberto Campos coloca, os índios, que são extremamente pacíficos, a história mostra isso, com raras exceções. Os negros da África, também, que trazem uma carga de sofrimento, de dor, mas com uma resignação imensa que eles têm. E os portugueses. Por que os portugueses? E aí todo mundo fala assim, mas eu queria ter sido colonizado pela Inglaterra. Porque aí eu seria os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm problemas diferentes dos nossos. É o país mais capitalista do mundo. Se a gente consumir o que o americano consome médio, precisaria de 8 planetas Terra. Será que isso é uma vida sustentável? Não tem como. Cada país tem sua missão, a sua tarefa. E aí os portugueses, por que os portugueses? Ele coloca no livro, porque os portugueses eram o povo da Europa ali mais trabalhador, mas o mais simples. Ainda não tinha o vício da posse. Tão exacerbado como a França, como a Inglaterra, como vários outros países naquela época. E tinha a navegação como seu expoente. Era um líder, como a Espanha na navegação. Por isso essa mistura, Portugal, os índios e os negros formaram a grande massa conhecida como Brasil.
Claro que veio todos os outros povos, né? Tipo, no sul e outras regiões, Pernambuco, a influência holandesa, que ele conta no livro. Mas tudo isso forma a massa brasileira tão diferente, tão única, tão original, como todo mundo fala no mundo. Nada é mais original que o Brasil. Todo mundo fala isso, dificilmente consegue copiar o Brasil. Por quê? E aí coloca, ó, no livro. Nosso objetivo, trazendo alguns apontamentos à história espiritual do Brasil, foi tão somente encarecer a excelência da sua missão no planeta, demonstrando simultaneamente que cada nação, como cada indivíduo, tem sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Este concerto tem um maestro, chama-se Jesus. E ele coordena todos os povos como governador espiritual do orbe. Então a gente não queira entender como funciona o planeta Terra, gente. A gente não tem condições espirituais para analisar a evolução da Terra. Não temos a visão expandida para entender onde a Terra está indo, qual caminho ela está seguindo. Porque cada país tem a sua missão específica. E o Brasil tem a sua. Todas elas têm seus ascendentes no mundo invisível, de onde recebem a seiva espiritual necessária à sua formação e conservação. E um dos fins principais do nosso discurso foi examinar, aos olhos de todos, a necessidade da educação pessoal e coletiva, no desdobramento de todos os trabalhos do país. Porque a realidade é que o Brasil, na sua situação especialíssima e com seu patrimônio imenso de riquezas, não poderá insular-se do resto do mundo ou acastelar-se na sua posição de pátria do Evangelho. Embora a época seja de autarquias detestáveis, neste período de decadência e transição de todos os sistemas sociais. Por que Humberto Campos coloca isso? Porque o livro foi escrito em 1938, antes da Segunda Guerra Mundial, eclodindo movimentos, nazismo, stalinismo, fascismo, o próprio Brasil com processos ditatoriais, totalitários. Então, mais um momento de transição, como ele coloca. Por que pátria do Evangelho? Porque magneticamente foi necessário tirar da Europa essa seiva espiritual, essa pátria do Evangelho, e colocar no Brasil. E vários espíritos religiosos participaram desse processo. E o livro vai aprofundar todos eles, inclusive um dos mais importantes, Bezerra de Menezes, que foi um dos mais importantes espíritas que já tivemos. Então, colocando a pátria brasileira como tendo essa seiva espiritual, essa seiva de fé. O país é muito religioso. Nós temos assim um exercício de fé muito diferente da Europa e dos Estados Unidos. Temos um movimento interno de mudança muito diferente. Apesar das dores, sofrimentos, dificuldades, obstáculos, os europeus não conseguem entender por que o brasileiro tem essa alegria espontânea, que não vem de fora, vem de dentro. Isso é muito importante, porque tem uma tarefa específica para o mundo, que estamos construindo a duras penas, mas estamos construindo. Então, qual é o nosso papel? Nós, indivíduos, sabendo isso, temos que contribuir para esse coração do mundo e pátria do Evangelho. Na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, em todos os setores que a gente vive. Nós temos que ser esse exemplo para ajudar, influenciar este coletivo. Isso é muito importante. Então o Brasil não foi aureado, coroado como o coração do mundo e pátria do Evangelho, como o próprio Haroldo coloca. Ele está no processo, ele teve a missão dada, mas ainda não foi cumprida.
Entendem a diferença? Foi dada uma missão para o Brasil de ser coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele já cumpriu essa missão? Ainda não. Mas está no processo. Então precisamos, indivíduos, influenciar, ajudar este coletivo nessa transição planetária. Porque a transição planetária só começa dentro de nós. Ela só é possível se nós fazemos a transição. E aí, Dr. Bezerra de Menezes, para o médium José Carlos de Luca, divulgou uma mensagem que foi muito divulgada na internet, nas redes sociais, falando sobre a crise. Filhos amados, a palavra crise vem sendo pronunciada constantemente por meus irmãos na Terra. De fato, o momento é de crise inegável nos mais variados campos da atividade humana. Mas nada se encontra fora do controle do Pai que nos ama. E se Ele permite a existência de turbulências, é para que possamos extrair as lições para o nosso amadurecimento. Na crise econômica, aprendamos a viver com mais simplicidade. Será que precisamos de tudo isso para ser felizes? Será que precisamos consumir tanto, a qualquer custo, nos endividando, gerando ilusões aos nossos filhos sobre a felicidade material? Na crise da solidão, aprendamos a ser mais solidários. Nunca nos sentimos tão sozinhos. Como eu já falei em outros momentos, as redes sociais afastam cada vez mais as pessoas umas das outras. Infelizmente, uma rede criada para a união, para o convívio, para a maior interação, nos torna cada vez mais isolados, insulados. Por quê? Porque estamos desaprendendo a ser solidários, desaprendendo a dar um café, um arroz para o nosso vizinho. Tem muitos prédios que a pessoa não conhece o vizinho da porta ao lado. Isso é muito comum no dia de hoje. Na crise ética, tenhamos posturas mais justas. Eu não posso querer que o político não seja corrupto se eu ofereço propina para o guarda. Isso não é justo. Isso é incoerente. Se eu ensino que para o meu filho que eu vou ultrapassar o sinal vermelho porque eu estou atrasado, e isso justifica. Isso é um grau de corrupção. Isso é uma crise ética que a gente está vivendo. Então, ser ético, gente, como o próprio Leandro Carnal fala muito, Mário Sérgio Cortella, não existe grau de ética. Ou você é ético, ou você não é ético. Ou você está no processo de entender o que é ser ético, ou você ainda não sabe o que é isso. Quem é ético o tempo todo, em qualquer coisa. Não muda o setor, a quantidade de dinheiro. É R$1, 10 milhões, 100 bilhões. Não muda. Na crise do preconceito, aprendamos a respeitar mais os irmãos que pensam diferente de nós. Como eu já falei, estamos vivendo uma era do preconceito. Como tem várias campanhas super interessantes. Respeitar as diferenças. Tudo, a religião, o cabelo, a identidade sexual, de gênero, tudo. A gente está perdendo a capacidade de respeitar, de conviver com o diferente. Isso é muito perigoso. Até na nossa própria casa espírita. Quantas vezes temos dificuldade de acolher uma pessoa que é diferente, entre aspas, dos padrões. Isso acontece muito.
Na crise espiritual, fiquemos mais perto de Deus pela fé e oração. E aqui Bezerra coloca, mais perto de Deus pela fé e pela oração. Não é ler 500 livros que vai me deixar mais perto de Deus. É eu ter essa vivência diária da fé e da oração. De confiar. Fé não é acreditar, é confiar. Confiar que vai melhorar. Confiar que eu estou aqui por um motivo maior. Confiar que eu tenho aquele parente difícil por algum motivo. Existe uma programação espiritual anterior a mim. E esse exercício da oração, que é esse contato direto com o Pai, que pode ser feito de diversas formas, mas ele precisa ser exercitado. Começa com uma palavra, obrigado. Ver um pôr do sol, ver um beija-flor, tocar uma flor, uma abelha, ver um céu e dizer obrigado. Obrigado pela vida. Isso é uma oração. Na crise do ressentimento, perdoemos um pouco mais. Na crise da saúde, guardemos mais equilíbrio em nossas atitudes. Não tem como atingir a saúde do corpo sem equilíbrio emocional. 10 anos de formado, toda vez que eu atendo alguém no pronto atendimento, se você vê uma amidalite de repetição, crises asmáticas, crise de enxaqueca, diversas outras situações, você vai ver o lado emocional está desequilibrado. Ali, na verdade, é o final da linha. É o corpo gritando, pedindo ajuda para se reequilibrar. Porque não vai melhorar tomando antibiótico todo mês. Não vai melhorar. E aí, quando a gente se desequilibra mais profundamente, eu atinjo tecidos mais sutis da alma, do perispírito, e aí eu desencadeio doenças mais graves, muitas vezes. Doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, o próprio câncer, tem muita relação, já tem comprovação. Claro que tem relação com a genética também, mas gatilhos emocionais para os processos de doença. Então, quer não ter doença? Quer ser 100% saúde? Se reequilibra. Tenta buscar esse amadurecimento. Tenta buscar o reabastecimento. Porque senão não vai conseguir essa saúde plena, integral. Na crise do amor, deixemos o nosso coração falar mais alto do que o egoísmo. E aí que ele termina dizendo: momento de crise é momento de um passo adiante. Retroceder, rebelar ou estacionar, nunca. Retroceder, rebelar ou estacionar, nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um novo tempo de amor e de paz. Como ele falou, crise pede avanço. Crise pede mudança. Senão, ela não precisaria existir. Eu só estou em crise que eu vou ter que buscar em mim soluções que eu ainda não consigo enxergar, que eu vou ter que desenvolver. Então, primeira palavra, crise. Segunda, mudança. E a terceira, fé. Que nós vamos falar sobre a mensagem que a Meimei ditou para o Chico, intitulada Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê
e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. A gente tem que tomar muito cuidado para não estar fixado na matéria, consumindo informações de pessoas às vezes materialistas, que não têm a visão espiritual da vida, que não têm essa visão mais expandida. Tudo na terra se renova. Diversos espíritos falando a mesma coisa. E eles estão com uma outra ótica, a ótica espiritual. Porque só o que vem do céu permanecerá. Só o que é espiritual. Isso aqui tudo é meio para. Se eu não estivesse na Terra, eu estaria em outro planeta fazendo o mesmo processo. A Terra é só um meio. Ela não é o fim. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Crise, mudança e fé, gente. Fé é confiança. A transição planetária está acontecendo. É visível em todos os setores. Mas não percamos a fé. Jesus está no leme deste processo. Nada está fora do controle de Deus. Nada. Tudo tem uma razão de ser. Nos preocupemos mais com o nosso processo individual. Não estamos na situação de gestores da Terra ou do Brasil. Nos preocupemos mais com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa influência em relação às outras pessoas. E sigamos em frente, porque como Meimei disse, amanhã será outro dia. Muito obrigado.